Hoje eu quero falar sobre um livro que eu estou lendo, que é A Estrutura das Revoluções Científicas. E será que esse livro, esse assunto, tem alguma relação com o YouTube, com o seu canal, ou até mesmo com o que você pensa sobre o mundo? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vamos lá! Olá, aqui é o Professor Rovian. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é do autor Thomas Kuhn. Sobre o que basicamente fala esse livro. Embora ele seja um assunto filosófico, né, e ele seja bastante denso no seu conteúdo, eu vou tentar simplificar basicamente o que ele aborda aqui dentro. Thomas Kuhn, em primeiro lugar, ele é um físico e um filósofo dos Estados Unidos. Ele já faleceu em 96, se não me engano. E basicamente o que ele defendia é que dentro da ciência ele tentava entender o que é, como que a ciência era construída, como o conhecimento era gerado. E aí nesse livro ele defende que existem alguns paradigmas, que são algumas normas nas quais as ciências são fundadas e essa ciência vai evoluindo, ou seja, vai se desenvolvendo a ciência e em algum momento essa ciência, essa forma de ver a ciência, ela pode ser modificada. Então, tentando fazer uma metáfora, seria mais ou menos como a gente vai construir um prédio, a gente começa a construir esse prédio que é composto de conhecimento e numa determinada maneira a gente descobre que não é daquela forma que a gente queria estar construindo esse prédio. A gente não chega a desmontar todo ele porque a gente não desmancha esse conhecimento que já foi gerado. A gente, na verdade, pode até modificar um pouco esse prédio e, a partir daí, continuar construindo com novos materiais, com novas técnicas e, geralmente, aprimorados ou, pelo menos, melhor aceitos em termos de desenvolvimento e construção de ciência. Vou tentar explicar um pouquinho como é que ele define essa construção de ciência, essa construção de conhecimento. Então, ele entende que, primeiro, existe um momento que ele chama de pré-paradigmático, ou seja, quando existem várias formas de se entender a construção desse conhecimento, o desenvolvimento desse conhecimento, que estão competindo para ver qual que é a maneira correta. A gente pode pegar, por exemplo, a questão do Sol girando em torno da Terra ou a Terra girando em torno do Sol. São duas teorias que na época estavam se contradizendo uma outra, porque são visões sim diferentes, e a questão é qual delas predominou. Então, enquanto elas estavam competindo para ver qual que era a mais certa, a gente estava nesse momento pré-paradigmático. Assim que foi definido, não. O que acontece é que o Sol gira em torno da Terra, ou então que a Terra que gira em torno do Sol. Né? Em algum momento uma foi mais aceita do que a outra, historicamente, se a gente for ver. E quando se definiu qual que era a maneira correta de enxergar isso, esse foi o paradigma adotado. Mas com o tempo, obviamente, mudou-se essa percepção. Então, antigamente, até pela própria igreja, que era detentora de boa parte do conhecimento, o que acontecia é que o Sol girava em torno da Terra e, a partir daí, novos conhecimentos eram gerados. Mas, num determinado momento, se chegou num momento de crise, ou seja, existia um paradigma definido, o Sol gira em torno da Terra, e se começou a pensar de forma diferente, ou seja, a Terra que gira em torno do Sol. E aí se entrou em crise, porque novas provas, que ele chama inclusive de anomalias, começaram a ser descobertas, comprovando que, na verdade, realmente era a Terra que girava em torno do Sol. E a partir daí, depois dessa crise, depois de se estudar um pouco como isso realmente funcionava, e a partir daí se gera uma revolução científica, ou seja, se muda a forma de ver como as coisas acontecem no mundo, que é o que eu comentei na questão do prédio quando a gente está construindo. Em algum momento a gente pode descobrir que aquela não é a melhor forma de construir o nosso prédio e a gente muda aquilo ali. Então a gente tem o nosso momento pré-paradigmático, que a gente não sabe para onde vai em termos de leis, regras, normas. A gente tem um momento paradigmático, onde uma norma, uma lei, uma regra é aceita. Ocorre uma crise, onde se descobrem anomalias que aquelas regras, leis ou normas não podem explicar, e então uma revolução científica onde a gente muda o nosso paradigma, ou seja, um novo paradigma se inicia depois dessa revolução científica. Qual a relação disso com o YouTube? Bom, atualmente a gente pode ver claramente que
parece existir uma visão comum de que o YouTube, se não é a única, mas é uma das melhores formas de produzir conteúdo e disseminar para várias pessoas. O que não quer dizer que não existam outras alternativas, inclusive alternativas concorrentes, mas em compensação com limitações também. Mas a gente não pode mudar o YouTube. Como um usuário, a gente pode sim exercer algumas pressões, mas é muito difícil. Eles vão coordenar esse universo que eles criaram, essa plataforma do YouTube, como eles quiserem. Mas será que a forma que a gente está criando conteúdo para o nosso canal, ou inclusive conteúdo para outras coisas que a gente faz, nós não estamos muitas vezes presos ao paradigma, ou seja, aquelas normas correntes que são aceitas pela sociedade como a forma correta de se criar um canal, de fazer conteúdo, do que é realmente interessante? E nesse sentido eu gosto de entender o paradigma um pouco diferente, não como a norma, como o que está sendo feito, mas como o limitante, ou seja, aquilo que limita você de ser criativo. E na verdade em alguns círculos de empresários, né, e de liderança, o paradigma é muito mais visto como um limitador, ou seja, você está dentro de um paradigma, fazendo as coisas como todo mundo entende que é a maneira correta, e eu não estou dizendo que em alguns momentos a gente não tenha que ter paradigmas, mas em outros é importante que a gente quebre. Então o paradigma acaba sendo um limitador. O limitador do quê? Da nossa capacidade de criar um conteúdo diferente, de criar um vídeo diferente. Por quê? Porque a gente está preso às regras do que é mais interessante para as pessoas. Então, sobre canais que vocês costumam ver aí no YouTube. Jogos, isso é uma coisa que muito tem e muita gente costuma dizer que está saturado. Na verdade eu discordo, o que está saturado é de canais de jogos com pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que os outros fazem. Não tem nada de diferente, não tem nada de inovador surgindo, o que, na minha opinião, é uma grande oportunidade para quem quer entrar nesses canais de jogos, mas você tem que entrar fazendo alguma coisa diferente. Da forma que está sendo feita é o paradigma. Então, cabe a você criar algum tipo de crise e mudar esse paradigma nos canais de jogos. Mas também na criação de conteúdo, por exemplo, para a educação. Eu acho que, de forma geral, tem alguns conteúdos bem interessantes, mas a gente precisa de algumas coisas mais inovadoras. Mas isso eu já vejo surgindo mais, porque talvez eu esteja mais relacionado com esse meio de educação, e eu acho que tem gente criando algumas coisas bem interessantes, tentando levar algum tipo de conhecimento de forma diferente. Mesmo o fato de eu estar discutindo esse livro aqui, que é bastante filosófico, e tentando fazer uma relação com o YouTube, com a forma que você cria o seu conteúdo, eu acho que já é uma forma diferente e inovadora da gente pensar a criação de conteúdo. Agora, do que é o seu canal, o que você costuma criar de conteúdo, em qual paradigma você está inserido e como você pode sair dessa limitação e talvez criar um conteúdo muito mais criativo que vai ter um grande sucesso também lá fora. Então não adianta muitas vezes a gente se limitar à nossa criatividade tentando fazer aquilo que todo mundo sabe que já está dando certo, quando na verdade eu deveria estar fazendo diferente, que esse diferencial é que pode fazer com que eu obtenha sucesso. Então, se a gente entender o paradigma como limitador, o que a gente precisa fazer é buscar a diferenciação, a inovação, a mudança das formas como elas estão hoje e tentar fazer diferente para obter sucesso. Ok? Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, o que vocês entendem como paradigma, qual o paradigma de vocês hoje com relação à criação de conteúdo, que tipo de conteúdo vocês criam e como vocês acham que poderiam tornar esse conteúdo muito mais interessante e muito mais criativo na vida de vocês. Sejam vocês a área que estiverem atuando no trabalho, como professores, o que vocês podem estar fazendo diferente. Quero saber, coloca lá nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Grande abraço e até mais!